Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fael Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Como você lida com a questão das frequências na sua vida? Hoje nós vamos falar sobre as frequências do bem. O que isso reverbera no seu organismo, no seu aspecto mental, energético, estrutural. Como que a sua vida está alinhada com todas essas questões e como as frequências podem fazer a diferença na sua trajetória. Hoje eu estou recebendo mais uma vez Toshi Ohama para falarmos sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo. Gratidão, Farrell, mais uma vez aí, né, juntos, e hoje eu vou falar sobre as frequências e como que isso pode te ajudar em relação às suas dores e doenças e como o seu corpo já te dá dicas, né? Muito bem. E você que está aí, lembre-se, temos muitos não inscritos aqui assistindo. Então torne-se um, vem para esse lado aqui, seja da família Filhos do Todo, deixe o teu like, inscreva-se no canal e compartilhe com o maior número de pessoas, porque assim você consegue ter ali uma amplitude dentro dos raciocínios. Fez bem para você, coloca à disposição das pessoas. Vamos lá então, Toshi, vamos falar sobre essa questão vibracional, essa questão frequencial, né? E muitas vezes as pessoas estão no dia a dia se sentindo um pouco doloridas, perdidas, e começam a ter pequenos sinais, e muitas vezes não tem diagnóstico. Uhum. Então, o que que pode ter nesse meio de campo? O que que precisa ser acolhido? O que que precisa colocar em evidência para uma pessoa ser tratado, quando começam a ter esses sinais que às vezes são inexplicáveis? Então vamos lá. Lembrando que a nossa terapia As Frequências do Bem tem como base a medicina chinesa, né? Então o que a gente faz para que as pessoas entendam, resumidamente, é como se fosse uma acupuntura sonora. Sendo assim, a minha anamnese, a minha fala, a minha conversa com cada pessoa que me procura, é de uma forma tranquila, de uma forma natural, porque a partir do natural daquela pessoa, a gente consegue ver o que está acontecendo, sendo muito redundante, naturalmente no seu dia a dia. Então vamos lá. Então, um dos exemplos clássicos que eu dou é aquela famosa tensão na altura do ombro, aqui no pescoço, que a pessoa faz uma pequena massagem, tem gente que aí fica um pouquinho mais dolorido, começa a colocar uma bolsa quente, etc, né. Aquilo, na verdade, é uma forma do corpo te avisar que algo está errado, né. Se você não entende essa linguagem do corpo, né, começam a aparecer outras coisas, e a coisa vai ficando um pouquinho mais complicada. Então, geralmente começa com uma tensão no ombro, depois uma dor de cabeça, vai ter gente que vai dar uma queimação no estômago, aí vai tomar os primeiros remédios, né, para tensão, para dor muscular, depois para estômago, etc, mas nunca investiga a causa. Então eu falo já, assim, a gente até poderia finalizar já, mas, resumidamente, eu falo que todas as curas são simples. Não estou falando que é fácil, porque tudo isso vem de hábitos e comportamento. Então, se você está dormindo tarde, se você está tendo insônia, se você tem um trabalho estressante, etc, aí muita gente até fala: "Poxa, mas eu tenho que trabalhar", mas são escolhas, né, porque, eh, já está te dando o início de alguma doença mais grave. Então é isso. E o ponto da vibração do próprio ser, né? Uhum. Cada ser humano pode estar vibrando numa sintonia. O som de Claro. cada ser humano, ele é mutável. Sim. Sim, sim, sim. E a gente tem que lembrar, né, eu falo que a gente não é uma frequência única, a gente é uma soma de frequências em harmonia. Eu acredito que a gente é uma música. Assim como a gente tem um violão com 6 cordas e uma corda fica desafinada e aquele violão não vai tocar mais uma música com harmonia, o nosso corpo não tem só 6 cordas, tem muito mais. E quando uma primeira corda começa a ficar desafinado, como eu dei exemplo, uma dor no ombro, as outras cordas tendem a ficar desafinadas também. Então, e acredito também que cada ser humano tem sua própria música, a gente tem que entender. Eu posso estar com essa dor inicial de ombro, você também,
Mas o seu histórico por trás do que levou até essa dor é diferente da minha. Então, isso deve ser respeitado, essa individualidade, né? E você falou aqui, eu acho que todo mundo que está Pois assistindo, é. né? Acho que o primeiro sinal para a maioria das pessoas é aquela coisa do peso no pescoço, no trapézio aqui, Isso, depois desce para a coluna, né? isso. E eu vejo que as pessoas também relatam dor de cabeça quando o estresse bate muito, né? Sim. E pode estar ligado a tudo isso. Sim, até muita gente às vezes questiona, "Poxa, mas será que o emocional realmente influencia, né, na parte física?" Eu dou o exemplo de uma pessoa que vai prestar um vestibular, uma prova. Às vezes dá uma dor de barriga nela, que tem que ir ao banheiro. O que tem a ver esse nervosismo, que é o emocional, disparar algo no intestino dela, na parte do estômago dela. Então, isso é uma prova que o emocional realmente influencia. Ah, além das dores de cabeça, dor muscular, o que é muito comum, até é chamado pela medicina de gastrite nervosa. Então, vai dar uma primeira queimação, uma acidez, né? E usando uma metáfora, eu falo que quando a pessoa fica ácida, é porque o mundo dela está ácido. A doença só propaga no meio ácido. Então você tem que ficar mais alcalino. Então é isso. E as memórias que as pessoas carregam, porque em diversas terapias tudo se relaciona com a infância, né? Exato. E às vezes a pessoa encontra uma frequência que ela consegue ter um certo alívio, mas aí vem um gatilho e a pessoa volta naquele estado. Uhum. O que o corpo dessas pessoas que estão ligadas ainda a traumas relacionados à infância não conseguiu soltar para que essa pessoa continue vibrando numa frequência sadia e harmoniosa? Sim, bom, vou dar um exemplo próximo, que sou eu mesmo, lembrando que eu criei as frequências do bem para me curar, né? Mal imaginava eu que isso poderia se tornar uma terapia e tal. Então, na época, como a minha mãe faleceu no meu parto, minha avó faleceu nos meus braços, etc., eu não conseguia me perdoar, né? Até que chegou um dia que eu falei para mim mesmo que eu enjoei da história, porque eu só repetia isso, só via esse filme da minha avó falecendo nos meus braços, etc. Enquanto a pessoa não estiver determinada de encerrar a uma guerra que já não existe, na verdade nem existe mais guerra e não tem nem como retornar mais para você continuar, para resolver de alguma forma. Então você tem que declarar paz. Tanto é que até hoje, por exemplo, se esses gatilhos, essa consciência, essa memória foi criada de forma prática, a mesma coisa acontece para que eu possa ressignificar isso. Exemplo, então no meu quarto lá eu tenho uma bandeira branca lá, porque toda vez que eu acordo eu entendo que essa guerra acabou e essa guerra é guerra, faz mal para todo mundo. Então você tem que criar essas coisas para você. Eu acabo lá na terapia, eu acabo indicando algumas coisas, mas o que te faz bem? E primeiro tem que se conhecer. A gente vai voltar para aquilo que praticamente todas as técnicas falam. Você tem que se conhecer, você tem que se amar, você tem que se abraçar. É tudo isso. E é um exercício, né? E quando os sinais começam a aparecer de forma repetitiva, você sabe que as pessoas hoje, elas têm crises. O nome, a terminologia crises, eu acho que acentua muito bem. E aí elas se referem, isso a gente pode fazer também, né? Mas eu procuro evitar esse tipo de palavra, mas eu ouço muito as pessoas dizendo, estou com uma crise no ciático. Uhum, Crise de ansiedade. uhum, Crise existencial, que eu uhum. acho que é algo, cara, de onde tiraram isso? Crise Pois é. existencial, todos existem, né? Sim, sim. Então, e aí tem a crise da meia-idade, Uhum, a crise dos 7 anos, tudo é crise. uhum, uhum. As pessoas estão vibrando na crise. Pois é. E lembrando, né, Farrell, que eu acredito que as palavras têm poder. E a forma como a gente fala. Lembrando que também o pensamento é uma forma de frequência. Então, se a gente está emanando esse tipo de palavra e você também está pensando nesses tipos de palavra, você vai viver nesse mundo. Por exemplo,
eu também tive algumas dessas crises. Inclusive o que um amigo, um grande amigo, é meu amigo até hoje, falou na época: você está com crise existencial. Exatamente isso. Só que chegou uma hora que eu falei, eu posso dar um passo para o lado e ver aquela situação que eu julgava ser sofrimento, só dar um passo para o lado. E ver que pode ter alguma coisa positiva, e sempre tem. Só que naquele sofrimento a gente entra nesse redemoinho louco e faz com que a gente não consiga mais sair disso. Mas é por isso que eu falo que é simples, é só dar um passo para o lado. Por exemplo, eu sofria muito porque eu falava, não tenho família, etc. Fiquei uns 14, 15 anos nisso. Até que eu falei, enjoei disso. E aí em palestra eu falo, olha como eu sou um Einstein. Eu dei um passo para o lado e falei, será que tem um lado positivo de não ter família? Eu falei, puxa vida, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho uma liberdade, eu posso escolher pessoas para que seja a minha família, mas sem tapar o buraco dentro de mim. Não quero usar as pessoas para que tampe um buraco. Não, isso não. Mas que eu seja sincero comigo mesmo e com as pessoas. Então eu me vi livre disso. Mas enquanto você fica repetindo isso, você não sai disso, né? Cria um bloqueio tremendo, né? E a questão dos outros, né? Porque, claro, isso é algo muito pessoal, questão vibracional, né? E o que se ouve muito dizer hoje é assim, eu estava bem. Aí eu fui na casa do fulano e voltei mal. Ele roubou a minha energia. A frequência dele me desequilibrou. E qual é a relação disso? Se a gente estava começando a falar que cada um tem a sua própria sintonia. Claro. Qual é a permissão que alguém deu para que aquela sintonia que ela considera danosa a prejudicasse e ela entrou em sintonia também. Eu já ouvi esses argumentos, é comum, né? E eu sempre falo, nossa, mas você é tão frágil assim. Lembrando, nós seres humanos somos frágeis, ok? Tanto é que há 4 anos atrás a gente teve aí, fechou tudo, como vocês sabem, né, no globo, por uma coisa que a gente nem consegue enxergar. Então a gente é muito frágil, né? Mas a gente não precisa ser tão frágil assim. E isso acontece que eu chamo quando a gente está com a imunidade energética baixa. E a gente permite isso sem perceber. E a sociedade como um todo é muito julgadora. Então é sempre o outro que fez isso comigo. Mas e eu? Eu não sou dono. Isso acontece quando eu não sou dono de mim. Por isso que é importante você se conhecer de verdade e ver seus próprios defeitos, mas sem você bater em você mesmo, sem se agredir. É como você faria com seu melhor amigo, daria um colo, porque é normal errar. Quando a gente está em crescimento, a gente vai errar muito. Só que a sociedade, de novo, ensina que errar é feio, tirar nota baixa é feio, tirou nota 10 na prova, você não fez mais do que sua obrigação, e quando a gente tira, não precisa nem tirar 0, tirar 4, os próprios pais, etc., começam a te julgar, então você começa a entender que não é bom mostrar seu erro, sua fraqueza, e você tem que saber quais são seus pontos fracos e pontos fortes, e eu falo até, escreve, né? Porque aí quando você for em algum ambiente, em algum lugar, você tende a entender que o problema não está em você, está no outro. E se está no outro, deixa no outro. Você não tem que pegar para você, né? E muita gente quer criar um escudo, né? Quando você começa a criar muito escudo, você já deixa de ser você. Aí eu falo que aí você vai ter que pagar um terapeuta para te mostrar quem é você. Olha que louco. É muito louco. Eu falo isso abertamente para meus pacientes. Você está me pagando para eu conhecer mais você do que você mesmo. Eu não acho justo. Entendo que todos precisamos de ajuda. Mas eu tenho que mostrar esse processo para a pessoa, para que entenda que existe um final. Para que ela não crie uma dependência comigo também. Porque senão eu posso sem querer usar aquela fragilidade da pessoa, e a pessoa acaba também sempre precisando de mim como uma bengala, né? E a gente tem a nossa base em relação ao sistema de ensino do Brasil, né? Porque, lógico, vivemos no Brasil
e sempre tem referências do sistema de ensino japonês, europeu, tal. Mas como seria o sistema de ensino se desde os primórdios houvesse uma educação frequencial? Sim. Boa, Farrell. Gostei dessa pergunta. Então, creio que eu falo que a criança, assim como os animais, e perdão da comparação, mas vocês vão entender onde eu quero chegar, são simples. Então, quando uma criança chega com ansiedade comigo, eu falo: tem que tratar de vocês pais. Não é justo, né? Então, creio que essa educação, lembrando, a escola, ela alfabetiza. Quem vai educar é papai e mamãe. Não tem conversa, né? Professora, diretora, calma, você que colocou seu filho lá. Você conversa com seus filhos, né? Você bate um papo, né? Que nem meus avós, eu tive muita sorte, né, Fael? Meu almoço durava 2 horas com meus pais avós, né? Era 30, 40 minutos para refeição, e o restante o meu vô, que era neto de samurai, contava as histórias dele, e ele falava um pouco sobre o que poderia ser a minha vida sem eles, e ele já estava lá com 8, 9 anos tendo esses papos e já estava meio que, hoje entendo, me preparando, entende? Eu trabalhei na balada por muitos anos. Eu nunca coloquei uma gota de cerveja, nem champanhe. Aí tem gente que fala: nossa, Toshi, até parece. Fala: não, mas eu não preciso provar nada para você, mas isso é referência da minha educação. Não tem, não tem outra explicação. E outra, eu sou alfabetizado. Né? Então, a gente tem que saber colocar essa frequência da linguagem dos pais no dia a dia, na mesa, que cada vez mais tá em falta. Sentar com o seu melhor amigo e ficar na calçada ali, eu fiz isso há 2 semanas atrás com o meu melhor amigo, bora ser simples. E eu falo que só trocar ideia pelo WhatsApp, não, tem que ter o abraço, o acolhimento. Isso também não vem dos pais e da educação como um todo. A questão que a gente estava falando, tem o termo egrégora, né? A egrégora, hoje em dia, as pessoas conhecem mais e estão sintonizadas com grupos, né? Com uma questão que liga também um pensamento que vai a uma causa. Mas quando uma pessoa está dentro de uma egrégora, por exemplo, você tinha uma egrégora no seu lar, você tinha uma sintonia com aqueles valores. Sim. Ou seja, você foi para um lugar, você não perdeu os seus valores. Esse lugar tinha influências que poderiam destruir vidas também, que é o vício, né? Claro. O desequilíbrio, muitas vezes, dos padrões que as pessoas muitas vezes buscam como ética. Às vezes as músicas estão deturpando muito a mentalidade das pessoas, né? E você não se deixou ser influenciado por aquele meio. Mas e quando a gente observa as pessoas também tendo dificuldades, e todas têm Claro. traumas, e também tendo a vazão para ter uma boa experiência, mas aí ela cai ladeira abaixo e ela fica presa naquele trauma. Foi isso que me fez fazer isso. É muito comum, né? Comum. Todos temos dores e Sim. muitos responsabilizaram aquele momento único, né? Sim. Mas você teve um exemplo de uma situação que poderia fazer você buscar subterfúgios. Por que a outra pessoa, que às vezes teve uma história de vida parecida com a sua, chegou naquela mesma situação e se deixou influenciar por aquela frequência? Muito bom. Lembrando, né, Farrell, que eu contei muito superficialmente sobre a minha história, né, mas eu cheguei a morar 2 dias debaixo da ponte, eu tive síndrome do pânico, eu tentei acabar com a minha vida, e tomando vários comprimidos de remédio, e quando eu voltei eu falei: "Nossa, nem para isso eu sirvo". E aí eu desisti de tentar acabar com a minha vida, porque eu entendi que eu não nasci para isso. Não é minha profissão, né, vamos dizer assim. E por vezes é o que a gente também ouve falar, né, Farrell, a maioria das pessoas, e eu também estou humano ainda, a gente aprende por amor ou pela dor, né. E geralmente por amor
por isso que eu falo que a gente é muito frágil, a gente ainda está na evolução, a gente não aprende por isso. Então, como que a pessoa, como você deu exemplo, se tiver numa situação parecida com o que eu passei, por que que ela se afunda? Aí eu falo que se a pessoa não teve uma base, por exemplo, papai e mamãe, amigos, escola, aí a gente vai falar sobre as frequências. Se ela já não ouvia uma frequência tão boa em casa, se ela escuta músicas não tão boas, vamos dizer assim, e a gente está vivendo ainda mais esse processo no mundo aí, contemporâneo, com certeza vai ficar cada vez mais difícil. Tanto é que a gente está vivendo a era da ansiedade e da depressão. É. Aí a música, a questão da música, a gente vê como as coisas são, eu não sei que tipo de alinhamento que é colocado, né? É algo gradativo. Sim, sim. A gente vê os primórdios do século XX e a gente tem como base o cinema. Ah, ok. O cinema ditou alguns tipos de música e as pessoas têm as memórias em relação a isso. Mas em um nível progressivo foi se deturpando as palavras e o ritmo. O que você assistia nos anos 50, 60, tinha ali um saudosismo. Uhum. Hoje você vê que todas as palavras, na maioria das vezes que emplacam barra vibração, tiram a pessoa do seu valor, Sim. coloca a pessoa como inferior muitas Uhum. vezes, ou expõe um caso triste, um flagelo, e parece que isso continua progredindo nesse sentido. E quando aparecem músicas de qualidade, elas ficam no underground, Exato. Uhum. né? Isso mesmo. Teria isso um significado junto a um mecanismo de controle da humanidade? Ah, com certeza. Lembrando que isso foi muito usado lá, né? Que até no outro podcast eu sempre me refiro ao cara de bigodinho lá da Alemanha, né? O pessoal da equipe dele já usava isso, né? Uma equipe ocultista, né? Para manipular os soldados para que pudesse fazer o que fizeram. E logicamente que isso, hoje existem armas que tá aí no YouTube e tal, que com som, com frequência, né? Mas creio que a arma mais poderosa de controle seja a música. Lembrando que eu vivi muito tempo trabalhando, bom, trabalho com música hoje de uma forma bem diferente, mas eu trabalhei muito tempo como DJ, depois trabalhando com grandes shows, grandes artistas, etc. Então é muito interessante. Existem estilos de música que só você tocar as pessoas estão indo até o chão, sem que a pessoa que está lá no palco mande as pessoas irem até o chão, né? Outros shows vão ter uma roda que vai ter porrada ali, porradaria. Isso é comum do estilo. Então, a, até a gente entender, se a gente for entender, existem algumas sequências de notas musicais que é utilizado que fazem com que a letra fixe melhor no nosso cérebro. Isso tá no mundo. Aí o pessoal vai ter os haters, tá? Mas não tô falando que todo mundo usa isso pro mal. Tô deixando isso claro, tá? Mas se a gente for ver no mundo gospel, utiliza as mesmas notas, praticamente sequência do Legião Urbana, que é utilizado no sertanejo, é sempre o dó, o sol, enfim, o ré, tem uma sequência. Tem um estudo para isso que deixa até mais, vamos dizer assim, para que a pessoa consiga sempre lembrar, né, daquele refrão. E o mais interessante, nos últimos anos as músicas já começam pelo refrão. Lá nos anos 80, que é de onde eu venho, se eu colocar isso para a molecada de hoje, vai dormir, porque é uma introdução de 1 minuto e meio. E depois começa a música, depois tem o refrão, entendeu? Pink Floyd é um grande exemplo disso, né? Led Zeppelin, entre outros. Hoje não. Se a gente for falar de sertanejo universitário, já começa ali no refrão. Isso é uma forma de manipular, pelo menos para venda da música. Mas que pode ter algo por trás disso, depende da intenção do produtor, sim. É uma linguagem hipnótica, né? Se Com já certeza. começar pelo refrão, né? Com certeza. Porque
Eu não sei se quem está assistindo já passou por isso, mas quando uma música começa, quem assistiu já está assistindo e já passou por isso, escreve aqui, tá, pessoal? Porque é legal ter as experiências. Quando uma música começa a querer ser divulgada, ela vai te gerar estranheza num primeiro momento, se você não gostar dela. Sim. Uhum. Você vai ficar incomodado, certo? Uhum. E isso é fato. Você não gosta de tal estilo musical, só que aí a população se incomoda num primeiro momento, num segundo momento ela é bombardeada com aquele ritmo, daqui a pouco ela está cantando Uhum. e já se acostumou. Claro. Ou seja, virou é tanta divulgação que vira um padrão de normalidade aquela Exato. música. Exato. Que é o ambiente e o comportamento. Isso vai moldar a pessoa. E é interessante, essa história eu não contei ainda. Na época que eu trabalhava como DJ, às vezes a gente participava de algumas reuniões de grandes gravadoras, né? Por quê? Porque o DJ, por muitas vezes, naquela época, que não, vou falar igual tiozão, naquela época não existia internet. Então, os DJs tinham um grande papel de experimentar aquelas primeiras músicas na pista e trazer esse feedback da pista para a gravadora, e se deu positivo, aí a gravadora soltava para as rádios. Então teve uma reunião que eu me assustei, porque eu venho de uma época que, se a gente falar de sertanejo, era uma coisa totalmente brega, né? Tô falando ali do fio de cabelo do Chitãozinho Chororó, né? Não era todo mundo, né, que curtia. E numa reunião lá com a gravadora, eles falaram assim: daqui 2 anos o sertanejo vai estar com uma nova cara e vai popularizar, então eu quero que vocês comecem a divulgar isso. Entendeu? E aí eles fecham um contrato com novela, entrou pra novela, é gol. E aí você começa de uma forma, de novo, né, não digo que vai ter uma intenção ruim, mas acaba se tornando, no final das contas, que aí virou o que virou. A gente viu a transformação do funk. O funk era da favela. Eu vi tudo isso acontecendo, de repente, na época que a Vila Olímpia era lugar das maiores baladas praticamente, né, eu vi o funk tomando conta ali das grandes baladas. Como que isso aconteceu? Pegando as grandes mídias, popularizando, e aconteceu o que você acabou de falar, né, vira um hábito. Vira um hábito. Uhum. E qual é o risco, e os prós e os contras, claro, mas a gente vai falar aqui sobre o termo. Quando uma pessoa escuta uma música e fala: "Essa é minha música". Então, aí vamos lá. Bom, em relação à música, isso é comum acontecer, tanto é que eu via pessoas chorando quando eu tocava uma música ali, eu tô falando de balada de música eletrônica, chorando, e isso acontece até hoje e tal, com a música que eu tocava, porque marcou, cria um gatilho emocional, cria uma memória, né, então ele vai lembrar de toda aquela época, tanto é que hoje em dia tem muita balada flashback, e todo final de semana tem aí o pessoal fazendo baladinha flashback justamente por isso. Isso é um grande perigo, porque de repente essa pessoa pode dar um passo a mais, que é virar fã. Seja fã do DJ, fã. A palavra fã vem de fanático. E fanatismo, aí a gente já está entendendo onde pode chegar. Virou fanatismo, ai, ai, ai. E aí eu vou falar não sei se você me permite, Fá, eu vou falar da nossa área também aí, né, porque não é Uhum. só apontar lá, né, é aqui também, e eu. Eu vejo isso acontecendo em alguns momentos no meio terapêutico, né, tanto é que eu desci do palco lá depois de uma palestra, a mulher veio pedir uma foto, que eu acho isso estranho, mas isso acontece, ok. E tudo bem, tranquilo. E a pessoa falou que, "Toshi, você é um deus para mim". Na mesma hora que veio eu falei: "É por isso que a senhora não se cura, porque o Deus está dentro da senhora". Né, então por mais que eu tenha colocado uma frequência para a pessoa ali entender e trazer paz interior, que foi esse momento da palestra, ela me colocou num pedestal. Então essa pessoa está muito fragilizada.
E essa é a pessoa que, eu vou voltar um pouquinho, essa é a pessoa que se for num ambiente vai pegar tudo aquilo de ruim daquela pessoa que não tá numa frequência tão boa, entende? Então, e voltando, a música tem total poder de abertura para fazer com que a pessoa entre em ressonância com aquele momento que ela está vivendo e eu posso fazer que aquela pessoa se torne um fã, um fanático. Esse é o grande perigo. É um grande perigo, porque eu estava comentando em vídeos, né, e eu sempre coloco esse ponto, né, a simbologia do fã, né, Uhum, é algo que tira a identidade da pessoa. sim. Ela começa a querer se moldar com base no comportamento da pessoa, da celebridade que ela está querendo Uhum, ali ter como base maior do que uhum, aquela própria vida, né. uhum. E isso impede que muitas vezes haja perdão, que haja Claro. evolução, né. Uhum, Como é a frequência realmente do uhum. perdão, né? Qual é a vibração de um perdão? Não estou dizendo de um perdão da boca para fora, mas a pessoa Sim. se ressignificar, tem uma vibração específica? Então, para cada pessoa vai ter uma vibração específica, mas todas elas, te digo, vai gerar um desconforto, no mínimo desconforto primeiro. Porque a gente tem que entender todas as dores que você passou, para que você se perdoe, para que eu possa trazer e te mostrar para um lugar de paz. Enquanto a gente não encarar tudo isso, e encarar parece que é realmente você criar uma batalha, e não é, é feito com muito amor, mas se você quer se curar de verdade, bora, você tem que passar a sua história a limpo, porque ninguém vai fazer isso por você, a cura está dentro de você. Então, com a frequência, Tostar, como que você faz isso na prática, né, com frequência? Existem, por exemplo, músicas que vão deixar você triste, algumas notas que deixam você triste, vai mexer com o seu emocional dessa forma. Notas musicais são frequências. Então eu posso pegar essas notas, essas frequências e de uma forma proposital criar isso para te trazer esse estado emocional, para você lembrar e trazer esse gatilho. Então, eu sempre falo que para limpar a sujeira, eu preciso enxergar. Então eu preciso trazer essa sujeira à tona. E aí, logicamente, logo em seguida eu trago uma frequência para trazer um conforto, uma limpeza. Então é nesse sentido que a gente faz. Que às vezes essas frequências são criadas de forma digital, né? Uhum. E quando a gente fala sobre instrumento mesmo, de corda, às vezes o instrumento de corda tem um amplificador lá que pode Isso. modificar algo, mas o piano mesmo, aquelas tigelas tibetanas, Sim. ela não tem o que fazer, é aquilo mesmo, né? Uhum. Ou teria alguma forma de, por exemplo, pegar um piano e frequenciar alguma outra, algum tipo de frequência diferente, por ser um instrumento de corda e que não Uhum. tenha uma ligação com algo eletrônico. Então vamos lembrar que de repente um piano, tal, vai ter aí 88 teclas e cada tecla é uma nota, que cada nota é uma frequência. Por isso que eu falo, se eu achar que uma frequência vai me curar, eu vou pegar uma tecla de um piano e ficar tocando dó, 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 dó. Não vai funcionar. Agora, para cada pessoa, eu posso criar uma sequência de notas, sequência de teclas de um piano, que vai entrar em ressonância com o processo daquela pessoa naquele momento, né. Então sim, agora, a gente vai ter tigelas tibetanas, lembrando que é tigelas no plural, dá para ter uma tigela, e cada tigela vai ter uma nota, mas eu posso ter um grupo de tigelas, onde eu vou ter várias notas, várias frequências, onde o profissional que usa, inclusive eu tenho uma grande amiga, a Paty, que, nossa, é um trabalho fenomenal com as tigelas, me encanta muito, e que ali na intuição e na intenção do terapeuta naquele momento, ela vai executar a tigela certa e a sequência de tigelas certas para cada pessoa. E é isso. Não é, eu não acredito que a gente seja algo fixo. Tanto é que a minha base é I Ching, é, é sobre a mutação do ser, né? Então eu cheguei de um jeito aqui,
depois de conversar com você, eu já vou sair de outro jeito, porque eu aprendi com você, eu falei coisas diferentes, eu também ouvi coisas diferentes. Então, a gente está mudando e alternando a todo momento. Por isso que eu não gosto e não trato ninguém por igual, por mais que seja um problema com nome igual. Mas como a gente vai tratar é diferente. Eu respondi, Farrell? Sim, sim. Eu acho que isso me traz uma outra reflexão. Eu participo de algumas cerimônias que tem um sino. Assim. E na hora que tem o momento do sino, Uhum. parece que você entra num estado de relaxamento. Sim. Uhum. Tem um significado, então, para instituições, Uhum. ordens utilizarem o sino como um elemento ritualístico? Sim, com certeza. Mas a gente tem que lembrar, eu conheço não só uma, mas pelo menos umas 3 pessoas que o sino incomoda. Mas Quando por bate o martelo no sino assim, parece que é legal, mas tem gente que dá aquela, né? né? E por que incomoda? O sino que está com problema? E por que a grande maioria, aquele sino lá, não vai incomodar para essas outras pessoas, entende? E não estou falando: "Ah, você é culpado". Você não está bem com você. E não tem jeito, pessoal. No final, a responsabilidade é sua. Não, isso, creio que a grande maioria das terapias é o que vai mostrar e vai ensinar, e vai ter a terapia certa para cada pessoa. Vai ter gente que não vai gostar da minha, e tá tudo bem, vai ter gente que vai adorar, tá tudo certo, assim como eu também não gostei de algumas e amei outras, como a medicina chinesa, por exemplo, né. Então, por muitas vezes, eu já vi gente não gostando da tigela tibetana. Já vi gente não gostando das frequências do bem. Já vi. E assim como vai ter músicas que eu não gosto, cada um vai ter seu gosto. Mas vai ter alguns padrões que, como você fez referência ao sino, que o sino é para trazer paz, entrar até em ressonância, dependendo da técnica, com os chakras. Então, quando aquele sino incomoda a pessoa, já dá pra gente olhar assim de fora, né, a gente como terapeuta e falar: tá com um desequilíbrio ali no cardíaco, isso vai trazer algum problema emocional e até físico, então é isso. É, a maneira também como às vezes o sino pode ser acionado, né? A Depende intenção, de quem tá colocando ali, né? exato, a intenção. Toxa, como que a pergunta é uma das mais feitas. Toxa, a música que eu escuto, você acha que vai me fazer mal, blá blá blá, ou aquela música de meditação do YouTube que eu depende da intenção de quem criou. Exemplo prático, quando eu quero criar algo que realmente vai mexer na dor da pessoa, eu não uso a mesma nota e sequência como eu falei, porque ela é uma pessoa única. Porém, eu lembro das minhas situações de dor para que eu possa passar isso na hora de produzir uma música, né. E eu não vou fazer uma comparação esdrúxula, tá, mas para vocês entenderem, eu sei que grandes compositores de clássicos da música clássica, também tinham esse momento, porque a gente está falando sobre a personalidade que está por trás de quem compõe aquilo, né. Então eu uso isso a favor. Eu prefiro trazer as emoções e as coisas que eu já passei para curar a pessoa, para que ela não passe por coisas semelhantes que eu passei, do que a vida possa executar ali na prática para a pessoa. Porque eu falo, antes eu ser o cara durão, chato, etc., do que a vida. Porque a vida ensina uma vez só, você vai decorar uma vez só, e geralmente para o resto da vida, e geralmente não é com amor. E o amor, né, o bom senso, normalmente estão ligados ao volume que a pessoa escuta a música, Uau, não é? sensacional. Isso aí. Porque às vezes você vai. Eu tenho uma rede de mercado que eu não vou dizer o nome, porque né, não vem ao caso, mas eles gostam de colocar caixas de som para achar, acreditando que estão chamando a clientela. E no meu caso é o contrário, eu evito de ir lá, porque Ok, a música, para mim, é bem desagradável, o volume é desagradável. sim. Então, seria egoísmo quando uma pessoa Uau, quer que o outro ouça a música dela? uau, aí você falou a palavra, já que você entrou nesse caminho aí, Farrell, aí legal, egoísmo.
Vou dar um outro exemplo para complementar. Eu, por muitos anos, trabalhei com eventos de casamento. Casamento é diferente de balada. E praticamente todos os DJs têm o sonho de tocar em balada. E tem DJs que vai fazer do casamento uma balada. Cara, quem tem que brilhar não é você, é o casal. Outra, vão ter poucas situações, eu não quero falar a outra que vocês vão me entender, mas geralmente em casamento é onde toda a família se reúne, só vai ter aquele momento. E vai ter outro momento que vocês me entendem onde é. Espero que tenha, né? Espero que tenha e geralmente não vai ter música, né? Mas nesse momento de casamento vai ter senhor, senhoras, né? Eu não vou colocar uma música alta. Eu não vou colocar uma música de balada para recepcionar os convidados. Tem que ser baixinho para as pessoas conseguirem conversar. Então, sim, é egoísmo. Quem tem que brilhar no supermercado não é o supermercado, é o cliente. Quem tem que brilhar na minha técnica não é a frequência. É o ser que te procura. Eu sempre falo isso em palestras, principalmente para terapeutas. Eu coloquei até um vídeo recentemente no meu Instagram que foi justamente sobre isso. Quem tem que brilhar é seu paciente. É 1h30, 2 horas de consulta, é 1h30 ouvindo a frequência que sai da boca do paciente, 20 minutos de frequências do bem, eu nem falo de frequências, as pessoas falam, poxa, como que é feito suas frequências? Aí sim, você me deu abertura, eu vou te responder, não tem problema. Mas eu falo que rola até receita de bolo lá, e rola, porque é a forma natural como a pessoa se expressa, mas voltando ao supermercado, é isso, parece que todo mundo quer aparecer mais que o outro, e aí fica aí tem a outra pessoa que vai falar, vai ter que entra naquele mercado, porque entra em ressonância com aquele tipo de mercado, coisa que você não entrou em ressonância, né, você evita, e a pessoa imagina lá dentro com a música alta, falando com o marido: "Ei, tem que comprar um saco de arroz". O volume, essa altura, gera ansiedade na outra, e a gente não tá falando da frequência específica, a gente tá falando da altura da frequência. Então, quando a pessoa fala muito alto, ou tem ansiedade, ou vai ter alguma coisa ligado a egoísmo, arrogância, etc. Então isso é comum. Eu sou meio suspeito de falar que eu tenho um aspecto sensorial muito aqui, assim, Sim, sabe? sim, sim, Eu sim. capto muito aqui. E já aconteceu de eu ir um dia falar, vou com a minha esposa ali e tal, sentar num barzinho, o lugar era agradável, né? Para conversar. Eu não conseguia conversar, Uhum, porque tinha banda ao vivo e a banda tava num volume assim, as pessoas sentam para conversar, mas não conseguem uhum, conversar. uhum, Então, isso que você falou, eu acho que é super legal, né? Você tá fazendo a música para que seja agradável, para que as pessoas possam se comunicar, né? uhum. Caso contrário, como é que as pessoas vão conversar, né, naquele ambiente? A não ser que uma pessoa vai num show, ela vai Sim, é o para ouvir a ambiente, música, é isso, né? Não é para conversar, não isso. é mesinha, né? Sim, sim, sim. E quando a gente pode fazer uma análise aqui, quando o corpo começa a dar recados, quais são os principais sinais em situações, né, que o corpo começa a dar? Exemplos de caso aí, né, por exemplo. O que reverbera no corpo físico determinado sentimento? Ah, então vamos lá. Ah, geralmente essa dor no ombro, né, vou voltar a isso, como eu sou da medicina chinesa, então na medicina chinesa eu sempre faço questão de dar uma pequena aula de medicina chinesa na primeira consulta, se meus pacientes me permitirem, claro, né, porque, eu falo que tudo aquilo que não fizeram por mim quando eu precisei, eu tento fazer diferente, então eu tento explicar, não é só aplicar a frequência. O porquê? Porque eu não sou a cura, eu sou uma ferramenta que pode te ajudar a acionar a sua própria ferramenta de cura. Se eu te explico, e aí cria uma lógica em você e você concorda, essa ferramenta de cura interna tende a se despertar muito mais facilmente. Então vamos lá, na medicina chinesa, que é a minha base, a gente trabalha com 5 principais órgãos, que é chamado 5 elementos da medicina chinesa: coração, pulmão, baço pâncreas, rins e fígado. E eu falei o baço pâncreas meio rápido, porque o baço pâncreas é considerado um só na medicina chinesa. E aí muita gente pergunta, até minha namorada: "Oxe, você só estudou fígado?
Mas 99% dos problemas começa no senhor fígado. Por quê? Ele é o cara que metaboliza, que transforma uma coisa em outra. Então a gente se alimenta, vai para o processo digestivo, aí o fígado vai olhar para tudo aquilo e vai falar: bom, o que eu posso fazer com, o que eu faço com isso aí? Isso aqui eu consigo transformar em enzimas, outra parte em colesterol, outra parte, enfim, até vai mexer na parte hormonal, tudo aquilo que o fígado, né? Bom, isso aqui eu não sei transformar em nada, então vou mandar para a primeira parte do intestino absorver, e essa primeira parte do intestino olha para o resto e fala: bom, não tem mais o que absorver, eu vou mandar para a segunda parte do intestino para que ele descarte. Esse processo do fígado começa a acontecer quando a gente está na barriga da nossa mãe, que a gente tem que se alimentar. Então, não colocando culpa nas mães, não se sintam culpadas, mas vocês também foram bebês dentro da, né, lá. Então, estou falando desse processo. Então, o que a mãe se alimenta vai influenciar ali no fígado, né? Minha mãe, mãe do Tocho, minha mãe faleceu no meu parto. Eu não fui amamentado. Por isso eu uso óculos. O que tem a ver? Fígado e visão é ligado diretamente. Tanto é que eu nasci com, na época o pediatra falava que eu tinha ataque de pneumonia. Era uma pneumonia que ia e voltava, né? Porque eu não tinha imunidade. O fígado na medicina chinesa é conhecido como general. Ele que manda em tudo que abre e fecha. Olha lá, olha lá, ela tá prestando atenção. Vou cobrar consulta, hein, Fael? Então ele manda em tudo que abre e fecha no nosso corpo. Boca, fala muito, fala pouco. O mais clássico hoje em dia é come rápido ou come devagar. E não é devagar, é no tempo certo. Olhos, pisca muito, pisca pouco. Audição, ouve muito, ouve pouco. E intestino. Fecha muito, ou seja, segura muito. A gente está vivendo muito no momento em que um grande número de pessoas tem prisão de ventre, né? E quando é prisão de ventre, solta. Do nada. Isso é característico do senhor general. E o general fígado toma conta dos músculos. Então, quando a gente está falando daquela primeira tensão muscular aqui, é o fígado já falando assim: eu vou dar uma primeira dor muscular para ver se a pessoa que me carrega se toca que eu preciso de ajuda. Ah, agora ela não se tocou. Então vou começar a dar outros problemas. Vou dar uma primeira dor de cabeça aqui nessa parte, principalmente que é a dor de cabeça que o pessoal associa com a visão, e é. Fígado e visão é ligado diretamente. Para ver se a pessoa se toca que eu preciso de ajuda. Não se tocou. E aí ele começa a pedir ajuda, e como aqueles 5 elementos são como engrenagens conectados uns aos outros, a engrenagem conectada a ele se chama baço pâncreas. E o pâncreas é o cara do açúcar. E o baço vai fabricar um novo sangue. Então o pâncreas vai mandar um sinal para o cérebro. Cérebro, faça com que essa pessoa que nos carregue coma açúcar. E açúcar, eu estou falando não só açúcar, mas tudo aquilo que se transforma em açúcar, carboidrato. Porque o pessoal fala: ah, vem o Tocho, tirar o carboidrato. Não vou tirar nada de ninguém. Entende? Então faça com que essa pessoa coma açúcar, para que eu mando para o baço fabricar um novo sangue para revitalizar o corpo, porque o fígado não está trabalhando. Aí essa pessoa vai ter vontade de comer doce. Aí o argumento de quem come doce. Eu pergunto assim, é clássico da medicina chinesa, acupunturista. Come doce? Não é muito. Não, mas não perguntei da quantidade. Ali já me entregou, tá vendo a expressão? Já com medo de você falar para parar, Pra parar né? lá. E o açúcar vira uma droga. E a gente tá falando de hábito. Por isso que a gente tem caso de diabetes tipo 2 de 30, 15 anos curado em 3 meses, porque o foco não é o pâncreas. Existe um órgão anterior ali que está desequilibrado. Você tem que trabalhar na raiz. Então, aí a gente, logicamente, tem as frequências para o fígado, para o baço pâncreas, para cada um desses órgãos. Quando o fígado fica desequilibrado, o fígado é representado pela madeira. A gente tem os rins, que é a água. A gente tem, anota aí, pessoal, fígado, madeira,
rins, água, coração, fogo. Rins é representado pela água. Água controla o fogo do coração. Madeira alimenta o fogo do coração. Então, quando alguém tem ansiedade, a gente sabe que tem 2 órgãos aí que não estão. O coração só paga o pato. Entendeu? Então, porque o coração é muito simbólico. Né? Tanto é que eu expliquei esse processo para minha paciente, ela falou, poxa, então não vou fazer mais assim para os meus filhos, vou fazer alguma coisa assim, que é simbolizando o fígado. Eu falei, que o fígado, o coração é só uma bomba. Mas quem cria coisas para mandar pro coração para bombear pro corpo inteiro? Essa é a lógica. Então já vamos dar uma dica prática. Um grande remédio para controlar a ansiedade se chama água. E eu fiz um workshop com um senhor que veio lá da China, de 82 anos na época, que ele veio dar workshop só sobre água. Aí ele fez uma seguinte analogia que até passo para os meus pacientes. Vocês já viram aquele filme onde a pessoa se perde no deserto do Saara? O que aquela pessoa começa a enxergar? Uma coisa chamada miragem. Porque ela está desidratada. Falta de água no cérebro gera imagens que não existem. A pessoa que tem depressão e ansiedade fica gerando essas imagens a todo momento. Por isso que eu falo, todas as curas são simples. Um simples abraço, um simples eu te amo e um simples copo d'água. Agora eu falei muito, hein, Farrell? Me perdoe. Eu gostei, mas e a questão da água, qual água, né, também que a pessoa Sim, qual água? Vamos lá. É isso aí. Então a gente tem a água... Vamos primeiro falar do pH, né? Então tem a água natural, neutra. Neutra é 7, abaixo é ácido, acima é alcalino. Nosso sangue tende a ser alcalino. Única parte ácida, estômago, digestão. O restante não. É quando o nosso corpo está ácido que as doenças se propagam. Ok? Olha que interessante. Voltando ao exemplo. Essa primeira dor aqui na tensão, aqui no ombro, geralmente é porque o sangue já está ficando ácido. Então o músculo começa a contrair. Então a água que eu sempre aconselho para as pessoas beberem é alcalina. Né? Então, a água da torneira geralmente é 7,2, 7,8, mas eu sempre aconselho uma água que tem aí algumas marcas que já tem o pH 10. E também aconselho que as pessoas bebam água mineral. Por quê? Ah, Toshi, mas eu tenho um filtro. O filtro não escolhe o que filtrar. Vai filtrar tudo. E o que sobra vai ser um negócio que parece água, inerte, né? Por exemplo, eu tenho muitos aquários dentro da minha casa. Eu sei que vocês vão falar, mas eu não sou peixe. Ok. Mas é só uma analogia. Para quem nunca criou peixe, vai achar que a água filtrada é melhor para o peixe. Não, você vai matar o peixe. Porque o peixe absorve os minerais da água. Tanto é que por muitas vezes a gente tem que repor. Tanto é que muitas vezes a gente, nós seres humanos, que hoje está em alta, temos que suplementar. Sim, estou falando que a gente é feito de pó de estrela. Calceiro. Então a gente é da natureza. A melhor água que a gente vai beber é a água da nascente. Simples assim. Ah, Tocha, mas eu não sei se aquela água está poluída. Sim. Então uma água aí boa, que seja... Ah, mas vai ter o plástico, mas entre muitas aspas, é menos pior do que você tomar uma água totalmente filtrada e sem você saber de onde é. Então isso vai te ajudar muito. Até tem uma misturinha, né, com bicarbonato, Bicarbonato, sal, sal que do é Himalaia. água dos milagres. Água dos milagres. Eu acho que a gente tem diversas iniciativas aí, né? E você falou sobre o general, né, o fígado, e óbvio que a gente está à mercê de vários tipos de alimento, de emoções, né? Mas qual seria um primeiro passo para as pessoas começarem a prestar atenção no fígado mesmo? Porque, claro, você falou do açúcar, né? O açúcar, fizeram um experimento com ratos, eles se viciavam mais rápido no açúcar do que numa droga que eles estavam
colocando à disposição. Isso aí. Mas, hoje em dia, é muito difícil você encontrar alguém que não come o açúcar. Eu tô falando do açúcar doce mesmo, né? Doce, sim. Mas o que seria ideal para, por exemplo, em hábitos tanto emocionais quanto nutricionais e tudo mais, para que a pessoa ficasse em equilíbrio com o fígado num primeiro momento? Então vamos lá, lembrando que o fígado, ele fabrica o colesterol. Isso é a medicina ocidental, né, que fala e sim, né. Então, vou pedir para as pessoas aí, depois que assistirem nosso podcast, coloque aí no YouTube aqueles vídeos que o pessoal filma as comidas da Tailândia, da Índia. Vê se você acha obeso lá. A taxa é bem menor, né? Não, praticamente não tem. Na Índia. E aí eu estudo muito uma ilha do Japão que se chama Okinawa. Karatê, tal, Miyagi. E meu sobrenome Batatas, como é que é o nome uma batata específica lá? tem batatas específicas, não só uma, e tem um negócio chamado melão de São Caetano. No Brasil dá em qualquer cerco, o pessoal não dá valor, mas é o melhor anticancerígeno da natureza que a gente tem. Por que eu tô falando tudo isso? Eu cuido de pessoas desde 2007. E muito das coisas, lógico que eu me baseio em livros, em estudos, mas também ali na prática. Então, o que eu consegui concluir, né, é que as pessoas no Ocidente não gostam do amargo no geral. E aí eu vou um pouquinho mais profundo. Se as pessoas não gostam do amargo, elas não gostam do sofrimento. Poxa, mas ninguém gosta, calma. É o como lidar com o sofrimento, porque não sei se vocês sabem, vocês vão sofrer. Não sei se é uma novidade que eu tô contando para vocês, mas o que eu faço com isso? A prática de meditação tá vindo agora com outros nomes, tal, mas a meditação existe há milhares de anos, né, e lá no Oriente, no geral, é praticado há muito tempo. O ritual da morte é diferente. Muita gente fala: "Poxa, por que vocês japoneses, dependendo, né, da religião, vocês numa missa oferece comida, vocês estão festejando?" Não, aquilo ali é em retribuição ao carinho das pessoas que vieram ao velório, etc. Ganha até lembrancinha, mas por gratidão. Aí eu vou contar outra novidade. Todo mundo vai morrer. E por que falar da morte é um tabu? Tem coisas que era um tabu falar, e estão sendo faladas aí explicitamente, e da morte não. A gente foge da morte. E sabe com quem eu aprendo isso, Farrell? Com meu cachorro. Ele não pensa que vai morrer. Ele vive. Nosso paladar é feito para sentir o amargo. Mas a gente se recusa, tanto é que o melhor remédio para fígado é o amargo. É o amargo da vida. A soma de todos os sabores vai chegar a um sabor único, que os japoneses adotaram o nome de umami. É o sabor absoluto. Então a gente não deve ignorar todos esses sabores. Nossa, falei igual o Sr. Miyagi agora, me perdoe. Tá parecido, viu? Me incorporei aqui. Okinawa, né? E Okinawa é interessante, eu estudei sobre as zonas azuis, né? As zonas azuis, isso aí. Tem Okinawa, tem uma parte da Itália, tem aqui na América Central também, né? Uhum. E são tipos de alimentos, né, que eles consomem, que até mesmo na Itália, nessa região, a pessoa fala, mas eles comem massa, mas é uma massa diferente, Sim, né? não, com outra farinha, não tem nada a ver. Tem glúten. Não, é outra coisa, né? Tanto é que a maioria dos problemas respiratórios, problemas alérgicos, até depressão e ansiedade, está muito associado ao consumo de glúten. Qual tipo de glúten? Glúten da Europa, farinha da Europa é totalmente diferente do Brasil, por exemplo. É uma fermentação natural, né? Tanto é que o pão, quando a gente pega, ele tem que ser meio gosmentinho, não é seco.
né? Isso já não existe. Faz diferença. Outro dia eu comi uma pizza que tinha fermentação natural. Você pode comer muito mais pedaços ali. Você não fica com aquela sensação. Porque às vezes você come, não sei quem tá assistindo, mas quando come muito glúten, no dia seguinte a pessoa acorda, parece que tá de ressaca. Ah, sim. Nem bebeu? Então, ressaca é o quê? Fígado. Fígado. A pessoa fica inchada, Fica né? inchado e fica mal-humorado. É. Lembrando que cada um dos 5 elementos da medicina chinesa tem uma emoção. O do fígado é bem conhecido como raiva. Raiva. E eu falo que o fígado, ele tem uma personalidade. O seu fígado, Farrell, o meu fígado, o fígado de todo mundo tem uma personalidade. O fígado é um cara chato, mimado e rabugento. Se você não fizer do jeito que o seu fígado está acostumado a fazer, e aí beleza, aí você começa a acostumar mal, começa a colocar doce para dentro, açúcar para dentro, tenta tirar. Ele vai reclamar, às vezes dá até uma diarreia por você não comer doce. Dor de cabeça, a gente tem dor de cabeça. Exato. Aí eu vou entrar num negócio aí meio polêmico. Café. Não vou falar mais. Café. Você vai comprar briga. Sai correndo. Eu Café sei. Café sem açúcar. Café sem açúcar, mas o café tem uma coisa chamada cafeína. Cafeína. E você fica estimulando seu cérebro sem a necessidade. E aí, como eu trato muito de pessoas com Parkinson e Alzheimer, eu falei, será que eu tô ficando muito louco? Porque eu vi que existia algo em comum entre eles. Muito consumo de café. Desde criança, praticamente. E você sabe que isso, minha avó teve Alzheimer, e faz tempo já isso. E tinha sido feito um estudo que, assim, o café, principalmente, se ficar muito tempo na garrafa lá, ele Sim. não o café coado na hora, ele sim. Oxida tudo. Mas tem uma toxina lá que é muito ruim. Também. Quando o café fica tipo na garrafa térmica, o pessoal toma o dia inteiro naquela garrafa. Uhum. Esses cafés que tem nos lugares fica ali horas, né? Sim, e a gente tem que lembrar assim, ó, olha que interessante. A gente é feito, todo mundo sabe, mas 70, 80% água. E o que mais o pessoal tem consumido é água. Bem interessante. E aí não tem água no corpo. Vou colocar outras coisas. Leite, café, cerveja. Ah, porque tudo tem água. Ó, tô até tomando água aqui do nosso lado, hein, pai? Falou em água, Gabi, você ouviu? Efeito sonoro? Água, é para ilustrar, hein? Então, e a gente está deixando de beber água. Então, tudo aquilo que a gente come e bebe todo dia é igual, exceto água, vai fazer mal. A natureza nos oferece uma ampla variedade. A gente tem fruta no Brasil que a gente nem conhece. Acho que é até impossível conhecer todas, nossa senhora. Mas a gente sempre fica lá com a banana, maçã, etc. Então, arroz, feijão todo dia. Um dia. Você quer ver japonês, senhores japonês, quando vai se tratar comigo, que parece que vai virar um samurai, vai cortar minha cabeça, é quando eu falo pra cortar o arroz branco. Aí você compra uma briga, hein? Ixi, você não tem ideia. Por quê? O arroz branco japonês, tanto é que ele fica grudento, por quê? Porque tem muito mais amido, quase 10 vezes mais amido que o arroz tradicional brasileiro. Por isso que ele fica grudentinho. Aquilo começa a dar uma fermentação e começa a dar queimação, úlcera, gastrite. Então, tudo é equilíbrio. Toxe, nunca mais vou tomar café? Não. Pode. Tomar uma garrafa por dia. Não precisa. Né? Aí eu falo, o legal seria uma xícara a cada 15 dias. Aí pegou, hein? Pegou pesado, hein? Aí o pessoal... Aí você vê, aí o pessoal vem com uma ira. Ah, eu falo, isso daí é o fígado. Nesse momento não é mais você falando comigo, é o seu fígado. É dessa maneira. O café, você vai falar isso pra galera aí, o brasileiro fica doido. É claro, porque, ó, é tão hábito, por isso que eu falo que a conclusão que eu cheguei, até que eu brinquei aí um tempo atrás nesse podcast, que ok, já poderia finalizar. Por quê? O que eu concluo é que o que deixa as pessoas doentes é hábito e comportamento. Hábitos iguais, comportamentos iguais. Ah, minha mãe é sempre assim. Se ela é sempre assim,
Porque você não faz diferente. Você não vai mudar sua mãe, você não vai mudar as pessoas. Você só consegue mudar uma pessoa. E você não quer. É a mais difícil, né? É a mais difícil. Por isso que eu falo que o paciente mais difícil que eu tenho sou eu mesmo. E não me paga. Eu sempre falo isso. E até mesmo na questão da alimentação mesmo. Se a gente for observar a ordem natural das coisas, na pré-história lá e tudo mais, o homem é paleolítico Sim. lá, a dieta paleolítica, né, Uhum. que fala, Uhum. ué, o homem é mamífero, o ser humano é mamífero. Os outros mamíferos não, só tomam leite no período de Exato. crescimento, né? E E da o própria homem, espécie. da própria espécie, ainda é isso. Isso. E o homem toma de outra espécie. Isso. Então já tem umas, né, tudo bem. Ah, mas o gorila, ele tem lá uma alimentação vegetal. O leão é só carnívoro. Normalmente os animais eles se alimentam de um tipo específico ali, né? E vão até o fim, né? E o ser humano é tudo. Sim. Então, mas nós temos algumas diferenças em relação a esses animais, né? A gente é a soma de todos, praticamente, né? E na nossa última evolução, a gente ainda caçava para se alimentar, né? Eu era contra, tanto é que vocês vão perceber que difícil achar pessoas que indicam comer de 3 em 3 horas. Mesmo sem vontade. Eu falo, caramba, e comer coisas que você não gosta, enfim. Eu também acho que comer 3 a 4 vezes por dia ainda é muito. Porque na nossa última evolução a gente caçava, demorava o quê? De 5 a 10 dias para caçar, a gente gastava toda a energia para caçar. Se alimentava para gastar de novo essa energia. Hoje não, eu aperto o meu celular e tá no meu portão o que eu quiser. E até o hormônio, a testosterona mesmo, porque o homem caçava em jejum. Exato. Ele fazia o esforço físico em jejum. Aquilo dava um pico de Uhum. testosterona e ele se alimentava de uma caça. A caça aumentava a testosterona dele também, ou de um fruto que ele pegava ali, né? Mas o fato do jejum dava mais testosterona no homem. Uhum. Esse pico, né? Só não ficar comendo, jogando, deixando o Uhum. corpo trabalhar o tempo todo, né? Os órgãos ficam trabalhando quando você se Pois alimenta, né? é, por isso que eu sou muito a favor do jejum intermitente. Eu já fiz teste comigo, de ficar 3 dias sem comer, mas meus amigos já ficaram aí 1 semana, né? Enfim, não precisa fazer isso todo dia. Pelo menos Mas 2, 3 sem vezes. atividade física daí. Não, com atividade Com física. atividade física, e aí foi de boa? Então, porque, mas se não alimentar, fica fraco. O que deixa você fraco é falta de sal. Aí que a gente coloca o sal integral, uma colherzinha em 1 litro da água e toma aquilo lá, não é? Outro exemplo, sabe o que eu aprendi com o meu cachorro recentemente, Farrell? Eu entendi que quando ele tá cansado, ele descansa. Isso é bom. Porque eu estava numa fadiga danada devido aos trabalhos, e aí meu corpo estava falando, eu ignorei um pouquinho. Porque eu ainda estou humano. Tô humano. E aí comecei a dar risada, olhei pro meu cachorro e falei, nossa senhora, toda hora tá descansando porque tá cansado. E por que eu não me permito descansar? Porque eu tenho que trabalhar até altas horas e acordar cedo e eu não sabia mais o que é ficar um dia inteiro parado. E aí, o que os animais fazem quando estão doentes? Eles não comem. O que nossa mamãe e vovó falava? Se não comer vai ficar doente, não vai melhorar. A gente tem um processo de autocura, porque eu falo que quando a gente se alimenta, é um processo inflamatório controlado. Né? Ou seja, vai gastar muita energia. Tanto é que muita gente tem que tirar uma sonequinha depois do almoço. Né? Tem que tirar pestana, enfim. Quando a gente está doente, a gente precisa fornecer toda a energia que a gente tem para o corpo se curar. Nesse momento, o alimento vai gastar muita energia, não. E aí, por isso que muitas crianças, quando estão com gripe, resfriado, elas não comem. Aí vai a mamãe. Por quê? Força. Porque isso é um hábito e comportamento passado. O jejum, então, poderia também consumir a inflamação.
Com certeza, porque você não dá mais espaço, não tem o porquê o corpo ficar trabalhando sem necessidade. É como você bem falou, tem gente que, desculpem aí, tem gente que vai jantar 8, 9, 10 da noite e vai comer uma comida, uma feijoada. Dorme mal pra caramba, tem a impressão que apagou ali, né? Exato, e aí vai passar, aí no dia seguinte pela manhã vai sentir uma canseira, etc. Lógico, o seu corpo trabalhou, né, 24 horas sem parar, então a ideia, por isso eu sou a favor do jejum, vamos dar uma folguinha para os trabalhadores internos aí um pouquinho. Normalmente esse jejum intermitente também varia 16 horas, né? Eu prefiro 18, porque 16 é ali onde o pessoal fala, né, a ciência fala que a partir de 16 horas começa a regeneração celular, a troca celular. Mas para não ficar ali 16, então dou um range, uma folga de 2 horas aí, bem nerd, mas de 2 horas. Essas 2 horas tá consumindo tudo que... Então seria assim, nessas 2 horas o corpo tá eliminando as toxinas. Absorvendo o que precisa, jogando fora o que não precisa, descansando aquilo que precisa ser descansado. E tanto é que se você ficar jejum, quem não fez, tem uma mente assim, eu vou ficar muito cansado. Não, você vai ficar revigorado, vai te dar muita energia. Tanto é que para alguns pacientes que eu indico e fazem, poxa, eu tô muito bem. Eu falo, calma, só não faça correria, que vai acontecer uma coisa óbvia. Você vai se cansar e vai colocar culpa no jejum, e não é. É porque você fez mais coisas, né? Vai pegar um supino, colocar 80 quilos ali, Tipo depois de isso. 24 horas de jejum, não vai dar certo, Não, mas então tem que ir com um calma. moderado, né? Moderado, sim, né? Fazer um aeróbico. Sabe que até no islamismo, né, tem o Ramadã, e fizeram pesquisas na saúde. Tudo bem que eles não tomam nem água, né? Você falou que a água é importante. Sim. Seria bom as pessoas tomarem a água no jejum, mas eles só tomam água e se alimentam ao final do dia, e fizeram exames. As taxas hormonais ficaram melhor nesse período. Melhora a saúde deles. Com certeza. Lá em Okinawa, lá, existe um ditado que é: saia da mesa com 20% de fome. Não coma 100%. Não precisa, porque é Vai no gula. rodízio, a turma nem pensa nisso, né? Então, aqui, nada contra, desculpa aí, mas rodízio de comida japonesa. Churrasco, Churrasco. pizza. Ei, vamos lá! Aí o cara paga. Não, tem que comer tudo porque eu tô pagando. Nossa senhora. Até o enfeite da mesa se bobear, né? Pô, entendeu? Então a gente, de novo, é hábito e comportamento. Entendeu? E se cada frequência pudesse ser, hoje em dia, descrita por um símbolo, por uma cor, e aí relacionar isso a um sentimento? Teria uma tabela para as pessoas poderem ter uma percepção sobre isso? Então vamos lá. A gente tem uma tabela conhecida, que é a tabela de Hawkins, né? Mas aí eu falo que existem 2 modos de enxergar sobre a frequência. Então existe essa frequência da tabela Hawkins, que vai falar do amor, da tristeza, e de qual frequência. Então as frequências baixas vão ter uma cor mais escura, e cada vez mais que a gente vai elevando essa frequência vai ficando mais clara, vamos dizer assim, passando pelo prisma. Então quando a pessoa fala assim, eu tenho a frequência baixa não é boa, eu tenho que elevar a frequência. Então tem que separar isso. Isso é de um modo mais da espiritualidade de enxergar isso. Tanto é que o pessoal da radiestesia, eu sou formado em radiestesia, adoro radiestesia, usam para ver qual frequência, qual cor, etc., usar nas pessoas ali. Na parte da física do som, né, da minha parte de engenharia de áudio, a frequência baixa é onde mais vai ajudar as pessoas. Porque a frequência baixa é o grave. O grave no comprimento de onda é o maior comprimento. Então, o pessoal na balada falava, eu adoro sentir aquela batida no meu peito. Tá certo falar assim, porque a gente escuta de 20 a 20 mil hertz. Aquela frequência que bate no peito é de 80 hertz, 100 hertz, que é o subgrave. A gente mais vai sentir, porque está no limiar da audição, do que ouvir, do que escutar. Aquele comprimento, se eu pegar o comprimento de onda, ele chega a 17 metros.
Sendo assim, eu consigo colocar mais informação dentro dessa onda. Já numa frequência alta, lembrando, estou falando agora da parte da engenharia do som. Na frequência alta, chega a milímetros. Tanto é que o agudo é muito mais fácil controlar, né? Imagina uma formiguinha desse tamanho, esse é o agudo. O grave é o incrível Hulk. Então, qualquer coisa que eu coloque no meu ambiente, uma espuma, eu vou matar o agudo. O grave não dá. Até que a gente está do lado de fora de uma casa noturna na balada. É lógico que as pessoas não conhecem, mas não é que. E a gente só ouve a batida do lado de fora, se a gente estiver na fila ali do lado de fora da balada. Não é que está vazando, né? Na verdade, o grave é tão forte igual o incrível Hulk que vai balançar a parede, essa parede vai vibrar, naquele momento virou um alto-falante e isso vai ressoar, vai chegar nas pessoas que estão do lado de fora. Então, para a gente poder associar a cores, a gente vai ter que entrar na escala de Hawkins. Então, aí sim dá para a gente associar. Agora, dentro das frequências do bem, aí ela se mistura. Por quê? Porque por muitas vezes para eu trazer alegria, lembrando, muita felicidade também faz mal. A sociedade ocidental só quer ficar feliz, não quer o amargo da vida. A gente só tem alegria e felicidade quando a gente experimenta o amargo e dá valor ao amargo. Entende? Então, por muitas vezes, para eu trazer alegria para uma pessoa, eu vou usar uma frequência que, se a gente for transformar em cor, seria algo muito escuro. Mas nessa mesma frequência, que é uma música que eu crio, não é uma frequência pura, é uma soma de frequências, eu também vou ter nuances de cores claras, e é como se eu pegasse na mão daquela pessoa e chegasse até uma claridade bonita, etc. Mas no início, para eu entrar em ressonância, eu tenho que entrar naquela escuridão daquela pessoa. É o doce e o amargo, né? Quando as pessoas estão muito acostumadas com o doce, o amargo vem e dá uma chapuletada, Exato. né? Então o impacto é muito maior. Uhum. E o doce é zona de conforto, né? O doce é procrastinação também. E a procrastinação estaria ligada ao fígado também. Isso. A coisa mais procurada no último ano. Tosh, você trata a procrastinação? Juro. E você falou tudo. Eu sempre falo, adivinha. Aí eu faço anamnese, vou dando a linha, eu faço a pessoa entender. Nossa, Tosh, é tudo fígado? É. Adivinha a sua procrastinação. A pessoa fala, não é possível que é o fígado. Sim. Imagina um general, filho do general, imagina um general que não consegue mais comandar seus soldados. Ele vira aquele general frustrado. Ele vai ter uma primeira energia para começar a comandar, mas logo se cansa. E a procrastinação é isso. Começa tudo, mas termina pouco ou nada praticamente, né? Então é isso mesmo. Até mesmo o TDAH, né, que tem muito isso, outras disfunções que as pessoas podem ter. Então, pensando nisso, poderia ser muito uma colaboração alta, né? Até sutilizar um pouco os sintomas se a pessoa prestasse mais atenção no fígado, porque o déficit de atenção, então a procrastinação, né? Às vezes pode também estar ligado com a alimentação. Eu vi estudos até recentes de pessoas, crianças com autismo, que modificaram a alimentação e houve uma melhora significativa a ponto de ficar quase imperceptível o autismo. Isso aí. E é um negócio interessante, não é falado. Sim. Tanto é que eu conheço um nutricionista que ele cria um cardápio personalizado para cada criança autista. E aí entrou o glúten, o corte do glúten, né? Glúten, leite, derivados do leite, etc. Aí vai ter algumas frutas específicas para aquela criança, para aquela outro tipo de grupo de alimento, enfim. Lembrando que o cérebro é considerado, o intestino é considerado o segundo cérebro, né? E tem os loucos que acreditam que até o intestino é o primeiro cérebro. Eu sou desses loucos, né? Porque a gente trata muita criança autista. E, logicamente, que quando chegam até a gente já estão sendo cuidados por vários profissionais e tem que ser feito isso.
e todos eles ligados, esses profissionais vão trabalhar com cérebro, então já que estão trabalhando, estão cuidando muito bem dessa parte, eu já vou trabalhar com frequências para o intestino. Aí sim, com essa soma de terapias e terapeutas, a gente tem caso lá que a criança que com 5 anos não falava, começou a falar depois de 1 mês de tratamento, né. Junto com a frequência, Uhum. específica para aquele caso. Isso, para aquele caso, né. Então, por mais mesma coisa, quando eu tive, depressão, aquele remédio que fez eu me sentir pior, eu tenho certeza que aquele mesmo remédio ajuda outras pessoas. Mas a causa da minha depressão é diferente da outra. Nós somos diferentes, então a gente não pode enlatar. É a mesma coisa com as crianças autistas. E a questão da frequência, isso acontece muito. Tem pessoas que elas sintonizam muito bem, né? Uhum. E tem pessoas que falam assim: "Ah, para mim eu não sei lá, não sinto nada", Uhum. aquelas pessoas mais turronas, Sim. né. Mas isso é num primeiro momento, também, né. Então, qual seria o tempo estimado, né, pra uma pessoa que está à mercê, de uma frequência, seja ela benéfica ou não, mas vamos falar das benéficas que Sim. você trabalha, para que a pessoa comece a perceber de forma palpável os resultados? Então, é lógico que vai depender de pessoa para pessoa, como eu falei, né. Mas em média, mais ou menos ali em 5 dias usando a frequência que a gente cria mais ou menos de 20 minutos a 40 minutos por dia, essa é a média que as pessoas já tendem a sentir algo diferente, né. E as pessoas falam: "Toshi, tá, qual que vai ser o primeiro sinal que eu vou perceber que eu estou melhorando?" E eu sempre falo: geralmente não é você, são as pessoas que estão ao seu redor, né. "Como assim?" Elas vão falar que você está mais legal. Levando em conta que a gente falou que a grande maioria dos problemas começa pelo fígado, geralmente essa pessoa é irritada, é chata, né, etc, só que ela não percebe. Mas as pessoas ao redor sim, É. né. Tem pessoa que tá tão chata que ela mesma não se Não aguenta. se aguenta, aí já Aí tá tá num nível aí é um fígado em pessoa. é o fígado em É, pessoa. né, mas geralmente em 5 dias essa pessoa as pessoas ao redor o fígado, se as pessoas querem emagrecer, elas têm que tratar um órgão primeiro, adivinhem qual? Ele é o cara Fígado. que transforma em gordura, né. Ah, então, geralmente as pessoas ao redor também vão falar assim: "Nossa, você emagreceu", né. Então, geralmente em 5 dias aí. E existe frequência para absolutamente qualquer situação. Olha, eu não posso te afirmar isso, Farrell, porque eu não sei se eu já tratei de tudo, mas pelo que apareceu lá pra gente, a gente conseguiu criar, acho que o mais marcante, não sei se eu contei aqui já, foi para o senhor, né, que pediu para que eu ressignificasse a partida dele. Hum. Então, até para isso a gente criou. Então, né, não sei se já tratei de tudo, mas tudo que apareceu Tudo lá que apareceu teve jeito. é. E qual é o tempo estimado para uma pessoa ouvir essas frequências por dia, né? Quando ela Uhum. entra em contato, é criada uma frequência, qual que é a recomendação? Então, na primeira consulta, logicamente, eu não conheço a pessoa, então eu sempre entrego algo que eu chamo de frequência básica das frequências do bem. Então tem uma frequência para cada elemento dos 5 elementos da medicina chinesa, como eu contei anteriormente. E eu sempre falo, vamos torcer para que essa frequência básica já te ajude muito, né. Porque, pra algumas pessoas vão funcionar muito bem, para outras não, porque todos somos diferentes. Quando eu vejo que o processo, não teve tanta diferença, ou a gente pode melhorar esse processo, aí a gente indica a criação de frequências personalizadas. Aí eu peço 3 dias, crio um estudo, mando um e-book explicando para a pessoa, com os valores, tudo certinho, aí eu peço depois 15 dias, caso aprovado, para a gente criar. E aí, em geral, eu peço para que a pessoa ganhe um manual, né,
mas geralmente ouvindo de 20 a 40 minutos por dia, tá de bom tamanho, seja 20 minutos pela manhã, 20 minutos pela noite algumas frequências, depende, né, do que a pessoa tem que se tratar, mas a pessoa pode ouvir no transporte público, na academia, enfim, não precisa ficar em estado meditativo. Lógico que ali pela noite, só que é legal ali já perto da hora de dormir e tal, mas durante o dia pode fazer qualquer Com coisa. ou sem fones? Geralmente eu peço que use fones, mas também lembrando que, por exemplo, em dores crônicas, é um dos exemplos, né, eu peço para não escutar diretamente, assim, mas colocar, por exemplo, uma caixinha Bluetooth no ponto da dor, para que gere uma vibração e um estímulo para a cura daquela dor mais acentuada, aí pode ser feito assim também. Muito bom. E existe uma frequência que seja mais aproximada com, por exemplo, a centelha, o co-criador, o todo que está em tudo, o processo de criação do universo? Então vamos lá, existe a frequência que o pessoal divulga aí, que é chamada de frequência de Deus, né, e eu sempre falo que eu sou arrogante, e devo ser mesmo, porque eu falo assim, se Deus criou tudo, seria muito pouco ter uma frequência só para ele, né. Então, creio que a soma de todas as frequências, as audíveis e inaudíveis, sim, a gente possa pelo menos tentar, com total humildade, tentar representar algo parecido. Mesmo assim, é muito difícil, né, mas a gente tem que entender, aí sim, aí fica mais próximo. O que é Deus para cada um. Então, entendendo o que é Deus para cada um que está dentro dela, a gente consegue aí ter uma gama menor de frequências. Isso já foi criado, né, para algumas pessoas para tentar traduzir isso para ela. Em resumo, isso é de Deus, isso é de Deus. Todo barulho pode ser sintonizado. Claro, tudo, tudo. E depende de como você enxerga e como você sente dentro do seu coração, do seu ser, né. Muito bom, perfeito. E me passa para o pessoal aí as possibilidades de contato com Toshi Ohama, com as frequências do bem, com as suas iniciativas para que as pessoas, claro, tiveram super curiosidade aí, principalmente no fígado, né, para poder saber mais, né. Então vamos lá. Bom, para quem quiser me acompanhar, os canais todos são @frequências do bem, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, estamos lá também. E quem quiser agendar, é só mandar um direct lá em qualquer lugar, mandar mensagem, mas geralmente no Instagram é mais fácil, mais rápido, @frequências do bem. Lembrando que nossa logo é com os corações e tal, Frequências do Bem tudo junto, tá. Será um prazer conversar com quem me procurar. Eu vou deixar na descrição essas informações, o Toshi já veio aqui algumas vezes e algumas pessoas que aqui já são inscritos já devem conhecê-lo, mas se você ainda não conhece, vá nas redes sociais do Toshi, acompanhe, porque o trabalho dele é sério, é um cara que estuda bastante, está sempre se atualizando, é por isso que ele está sempre retornando aqui para contribuir com você que está assistindo. Lembra de deixar teu like, de se inscrever e de assistir novamente essa entrevista. Gratidão pela sua presença mais uma vez aqui, viu, meu irmão? Eu que agradeço, Farrell, gratidão pelo carinho de me chamar sempre e tal, e pela amizade, né, porque eu falo, o que fica é amizade, né, é o que eu falo, eu sou um ser humano e eu gosto de conversar com humanos e também ser tratado como humano, que é o que acontece aqui. Então, eu tenho esse carinho e gratidão aí pela amizade. Gratidão imensa. E eu vejo você que está aqui assistindo no nosso próximo episódio. Até lá.